Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Então, nessa videoaula, eu vou explicar exemplos do Teorema Fundamental da Semelhança. Então, para o primeiro exemplo. Determine o valor de x, sabendo que AB é paralelo a DE. Então, eu tenho aqui um triângulo de vértices ABC, e aqui eu tenho um segmento DE, que é paralelo ao lado AB do triângulo. Então, pelo Teorema Fundamental da Semelhança, a gente tem que a medida 3 está para a medida 1,6, assim como a medida 4 está para x. Então, basta eu multiplicar cruzado, 3 vezes x e 1,6 vezes 4. 3 vezes x, 3x. 1,6 vezes 4, 6,4. 6,4 dividido por 3, então a resposta vai dar 2,13 metros. Tá? Então, eu tenho aqui determinado valor de x. Então, eu tenho aqui esta medida. Já no exemplo 2, na figura abaixo, temos que AB é paralela a DE. Determine o valor de x e y. Então, agora observem que neste desenho aqui, ele muda um pouco em relação ao desenho anterior. Por quê? Eu tenho que sempre cuidar quando eu tenho uma medida aqui, nesta parte, das retas paralelas aqui, ó, do AB paralela a DE, tá? Porque o meu x, ele está aqui no EB e o meu y está no DA. Então, se eu simplesmente vou aqui e aplico o teorema fundamental da semelhança, 3,4 está para y, assim como 8 está para x, eu vou ter numa mesma conta, no mesmo cálculo, o x e o y. E aí eu não vou conseguir determinar o valor deles, porque na mesma conta eu vou ter as duas letras. Então, eu tenho que encontrar uma equação que relacione só uma variável, ou só o y, ou só o x. Então, a dica é, quando eu tenho esse tipo de desenho, onde eu tenho aqui esta medida, que eu conheço essa medida aqui, ou também pode acontecer do meu x estar aqui, ou o y, né, estarem aqui, eu vou desenhar, vou separar esses dois triângulos, tá? Então, nesse tipo de exercício, separamos, então, os triângulos. Vou fazer o triângulo ABC, que é esse triângulo maior, e o DEC, ó, que é esse aqui, então, o menor. Observem que, ao separar os dois triângulos, eu agora vou poder montar a minha conta. Aqui no exemplo, eu usei ela para o x, tá? Então, eu quero determinar o x primeiro. Quanto que mede de C até B? 8 mais o x, porque este pedaço aqui mede 8 e esse pedaço mede x. Então, 8 mais x. Esse 8 mais x, ele está para 8, porque ó, no triângulo grande, 8 mais x. No triângulo menor, essa medida desse mesmo lado corresponde a 8. É igual a 8,8. Então, eu peguei aqui a medida do triângulo de cima, 8,8, e o 5,6, que é a medida de baixo, tá? Observem que neste primeiro momento, essas medidas aqui do lado, eu não estou usando, tá? Eu usaria elas se eu fosse montar a conta para o y. Então, como eu estou fazendo a conta em relação ao x, eu vou usar... Por que eu usei aqui o 8,8 e aqui o 5,6? Porque daí eu consigo montar de um lado do cálculo só números. E eu vou ficar com a minha incógnita, que eu quero descobrir só de um dos lados. Então, 8 mais x está para 8. Então, aqui em cima eu coloquei a medida do triângulo maior. Então, aqui eu tenho que respeitar. Pego o triângulo maior, 8,8, corresponde aqui embaixo ao 5,6. De posse dessas informações, eu começo, então, a resolver a minha conta, multiplicando cruzado. Na hora de multiplicar cruzado, então, eu vou ter 5,6 vezes 8 mais x e 8 vezes 8,8. Então, ao realizar a multiplicação, 5,6 vezes 8, 44,8.
5,6 vezes x, 5,6x. E 8 vezes 8,8, 70,4. Como a gente resolve uma equação do primeiro grau, letra de um lado, número de outro. Então, esse 44,8 vai para o outro lado da igualdade, então ele vai trocar de sinal, vai ficar negativo. Resolvendo aqui essa conta, 70,4 menos 44,8, 25,6. O número que está multiplicando passa dividindo. Então, x vai ser 25,6 dividido por 5,6. Então, determinei o valor do x, 4,57. Bom, agora, de posse do valor do x, 4,57, eu tenho várias opções para determinar o y. Eu posso montar uma conta assim maior, né? 3,4 mais y está para 3,4, assim como 8,8 está para 5,6. Ou eu posso simplesmente fazer o cálculo só aqui, ó. Agora, como eu conheço o meu x, aqui seria 4,57. Então, 3,4 está para y, assim como 8 está para 4,57. Então, agora, multiplicando essa conta, multiplicando ao cruzado, o que vai acontecer? Y vezes 8, 8y. 3,4 vezes 4,57, 15,538. Esse número aqui, então, o 8 vai passar dividindo. E aí eu chego ao meu resultado. Y é igual a 1,94. Então, determinei o valor do x e do y. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Agradeço por assistirem essa videoaula. Tenham todos ótimos estudos. Abraços.